Meu povo, semana passada a gente já deu. Não, semana passada minha avózinha morreu, né? Mas na outra semana a gente deu spoilers da questão de Ananias e Safira, acabando respondendo naquela própria semana algumas coisas, mas o texto é hoje, tá? Deixa eu tirar meu relógio. E aí, nós vamos nesse texto famoso e a gente vai compreender ele, a gente vai tirar o véu também dele. Então a gente tinha um certo homem chamado Ananias, com a Safira, sua esposa, sua mulher, que vendeu uma propriedade. Lembre-se que antes, no capítulo anterior, teve um cara que vendeu a propriedade e colocou o dinheiro lá nos pés dos apóstolos, eles dividiam conforme as necessidades. Então está dizendo que esse cara foi um cara justo, foi um cara bom. E aí agora vai trazer um contraponto, um espelho, né? O que a gente pode chamar de paralelismo, que quando estamos em paralelo, duas questões importantes no texto. Uma em antagonismo à outra. Então, de um cara que vendeu e distribuiu, agora a gente vai ver um casal. Que um certo homem chamado Ananias, com sua esposa chamada Safira, vendeu um terreno, uma propriedade. Segundo o texto, ao invés de colocar todo o dinheiro da venda, reteve uma parte desse dinheiro, sabendo também sua mulher. E levando uma parte do dinheiro, colocou aos pés dos apóstolos. Então a gente está falando de alguém, de um casalzinho, que não pegou tudo, que não vendeu e sumiu, mas que pegou um pedacinho daquele dinheiro e guardou. E a outra parte, segundo o texto, colocou ali aos pés dos apóstolos. Doou, colocou à disposição para que fosse dividido. Pedro vai dizer, Ananias, por que Satanás... A gente está criticando Pedro já tem um tempo já no livro de Atos dos Apóstolos, porque ele é um cara extremamente pesado, duro, com uma linguagem perversa. Por que Satanás encheu o teu coração para que vocês mentissem ao Espírito Santo e retivesse parte do valor daquilo que você vendeu? Se você guardasse o dinheiro todo, ele não ficaria para você? E vendido tudo, não estava o dinheiro ao teu poder? Por que você colocou isso dessa forma no seu coração? Você não está mentindo para os homens, você está mentindo para Deus. E aí, segundo o texto, Ananias ficou provavelmente assustado, ouviu essas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviam. Tem gente que fala, não, bom mesmo era a igreja primitiva. A igreja primitiva é essa aqui, irmão, mentiu, morreu. Vocês acham justo, é bom, dá para sentir saudade da igreja primitiva? Levantando-se os moços, os funcionários, os apóstolos, discípulos dos discípulos, foram lá e cobriram com um lenço morto. E transportaram ele para um outro lugar. E ali o sepultaram. Passou um espaço de 3 horas, entrou ali a mulher de Ananias, Safira, não sabendo de nada daquilo que tinha acontecido. E disse-lhe Pedro, me diz uma coisa, vocês venderam por um valor X aquele terreno? E ela disse, sim, a gente vendeu por esse valor. Então Pedro lhe disse, por que entre vocês se organizaram para tentar o Espírito Santo? Eis aí ali a porta, os pés daqueles que sepultaram o teu marido e que vão também levar você, Safira. E logo depois Safira também caiu aos pés e morreu. E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a para fora, a sepultaram, junto com o seu marido.
E houve grande medo, grande temor em toda a igreja e em todos que ouviram essas coisas. A gente sabe que o medo é um objeto de controle, né? Então, uma vez que alguém morre ao desobedecer alguma coisa, é igual a criança que está fazendo careta, né, Fábio? E a mãe fala que se bater um vento vai ficar daquele jeito, né? É o medo que exerce domínio, controle. Então, nesse caso de Ananias e Safira, o que aconteceu é o que o apóstolo Pedro está fazendo desde o começo em Atos dos Apóstolos, cagando no pau o tempo todo, fazendo os discursos legalistas. O que salva aqui em Atos dos Apóstolos vai ser a figura de Paulo, que vai vir para trazer um mínimo de sanidade, porque o que vocês estão vendo aqui é tudo loucura. Não é porque está na Bíblia, não é porque aconteceu, não é porque está escrito, que tudo que está aqui é para ser replicado. Essa doutrina do medo, o apóstolo João vai dizer que o amor de verdade lança fora o medo. Sabe? Não tem por que colocar, infernar as pessoas, colocando elas nesse nível de tensão onde gente morre. Segundo textos, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos eles unanimemente no alpendre de Salomão. Dos outros, porém, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo tinha-os com grande estima. Estima nada, tinha-os com grande medo, com grande temor. Esses caras viraram terroristas aqui. Eles assombravam as pessoas. Ninguém tinha quem assombra com estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. E a multidão daqueles que ficavam com medo de serem mortos. A gente começa a doutrina do medo é aqui. É aqui que, não é porque está na Bíblia, meus queridos irmãos, que Deus estava batendo palma para essa loucura. Quando foi que Jesus matou alguém por conta de dinheiro? O texto dizia que já se sabia que Judas era ladrão. Quando foi que Jesus fez qualquer tipo de pergunta, de questão, de assombro com esse cara? Nunca. Nunca. Pelo contrário, o que Jesus diz é que você não deve resistir ao perverso. Que você não deve se indispor com o perverso. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e colocavam eles em camas, em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. O que não tem nada a ver, obviamente, com o poder de Deus curar aquele que ele quer. Né? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Deus continuava operando, curando, cuidando, mesmo quando esses caras eram canalhas, quando eles eram maus, quando eles trabalhavam com a doutrina do medo, quando eles trabalhavam com legalismo. E até das cidades ao redor concorria muita gente para ir até Jerusalém, levando os enfermos, os adoentados, os atormentados, aqueles que tinham espíritos imundos, as quais todos eles eram curados. E levantando-se o sumo sacerdote, todos aqueles que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e colocaram eles numa prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirou eles de lá. E disse o seguinte: ide e se apresentem no templo, e digam ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram um conselho e a todos os anciões dos filhos de Israel e enviaram eles à prisão, para que de lá os trouxesse. Mas, tendo lá idos os servidores, não acharam eles na prisão, obviamente. Voltaram e lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente a prisão fechada, com todos os cadeados, as seguranças e os guardas que lá estavam, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e daquilo que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que
vocês trancaram na prisão, estão de pé no templo e ensinam o povo. Isso tudo aqui aconteceu muito mais para poder afrontar os saduceus, que não acreditavam em transcendência. Muito mais. Não tem nada a ver com o que os apóstolos estavam fazendo, era certo ou errado, não, tá, meus lindos? Isso aqui era Deus infernizando os saduceus, que não acreditavam em nada, que não tinha transcendência, que não tinha nada, só tinha materialidade das coisas. Só o que está aqui é o que vai ficar. Então acreditem que isso aqui não é confirmação de nada. Isso aqui é um confronto de Deus com o segmento religioso estagnado numa única versão, numa única visão das coisas. E chegando um, anunciou dizendo: eis que os homens que vocês botaram na prisão estão lá no templo ensinando para o povo. Então o capitão, com os servidores, foi até lá e os trouxe. Não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trazendo-os, apresentaram eles ao conselho e ao sumo sacerdote, que os interrogou, dizendo: a gente não disse para vocês, para que vocês não ensinassem nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa nossa, essa doutrina que vocês têm. E vocês querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a qual vocês mataram, levantando ele numa cruz, no madeiro. Deus, com sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ouvindo isso, ficaram irados e pensaram e programaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho, um certo fariseu, chamado Gamaliel, olha que loucura, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: homens israelitas, fiquem tranquilos, acalmem, bem tranquilo. Fiquem tranquilos a respeito desses homens, daquilo que vocês vão fazer com eles. Porque esses homens, né, também são parecidos com Teudas, dizendo ser alguém, e este se juntou a um número de uns 400 homens, a qual foi morto. E todos que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Então teve um cara que se levantou chamado Teudas, que conseguiu uns 400 discípulos, foi morto, e todos aqueles que ouviram ele se dispersaram e foram reduzidos a nada. Acabou. Depois desses, também se levantou Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, como seus discípulos. Mas esse tal de Judas também morreu, e todos aqueles que deram ouvidos para ele, foram dispersos, foram embora. Eu digo para vocês agora, dai de mão esses homens, deixa esses caras, deixa eles, porque se este conselho ou esta obra é de homens, vai se desfazer. Mas se essa obra é de Deus, vocês não vão conseguir detê-la, para que não aconteça de vocês também serem achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, ou seja, eles não fugiram do couro, né? Tomaram uma chibatada, tomaram uns tapas. Mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, se alegrando de terem sido julgados dignos de tomar porrada, de levar açoite, de levar afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não paravam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Próximo capítulo. A escolha de 7 diáconos. Você vê que tem o 12, tem o 7, surgindo o tempo todo, né? Eles são cheios de mística, né? Aí fala com os irmãos do culto de pós-diáspora, que ali é muito misticismo, os evangélicos estão falando isso. Está no Novo Testamento deles, tudo isso aqui, ó. É 12, é 7, é 3, é tirar sorte. Está tudo aqui, tá, meus queridos?
É uma raspadinha do rio isso aqui o tempo todo, tá? Vive no jogo do tigrinho celestial, ok? Tá rolando muito, 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 o tempo todo é tudo muito místico. Aí tu vai falar com os irmãos de matriz africana, ou com os neopentecostais, né? Que estão girando, que estão batendo cabeça, que estão... Aqui tá no mesmo nível, tá, querido? Mesma coisa. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma conversinha fiada, uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas... meu querido, entende? Então vamos lá, escolheram sete homens de boa reputação, né? Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais colocamos sobre essa necessidade de quê? De servir as mesas, de ser garçom, de fazer o trabalho pesado, de limpar um banheiro, né? Daí vem a diaconia, serviço diaconal. Mas nós perseveraremos na oração e no mistério da palavra. Então, a gente vai estar um estamentozinho acima, orando pelas pessoas, curando e pregando, e esses caras vão estar fazendo um serviço pesado, tirando lixo. E este parecer contentou toda a multidão. E eles elegeram quem? Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, que a gente já sabe que vai se lascar, né? A gente já sabe que o nome dele está aqui para se lascar. Filipe e Prócoro, esse tem um nome terrível, tá? Prócoro, esse sofria bullying na escola. Não sei nem que apelido que ia dar para esse cara. Prócoro, Nicanor e Timão, que não é Corinthians, tá? Fica tranquilo, Fábio. O Timão não é o Corinthians, tá? Aqui não tem preconceito na Bíblia. E Pármenas, ou Parmenas, e Nicolau, que era um prosélito, um discípulo lá de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos. E esses, orando, colocaram a mão na cabeça deles para autenticar o processo, né? E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, foi contratado para quê? Estevão foi contratado para servir as mesinhas, garçom, limpar banheiro, né, limpar o buraco de fazer cocô, limpar um negocinho lá. Era esse o trabalhinho do Estevão, tá? E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Já tem um negócio errado aqui. Esse cara que era contratado para uma parada, começou a fazer coisa que ele não foi chamado para fazer. De blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram, amarraram e levaram até o conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam, esse cara não para de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus lá de Nazaré há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram no seu rosto como um rosto de um anjo. Estevão era bonito. Ele era instagramável, né? Estevão... E aí só vamos parar por aqui, porque Estevão só vai morrer na próxima semana, tá, gente? Então encerremos aqui. A gente viu que o Estevão, coitado, contratado para ser garçom, começou a meter o bedelho de fazer cura, milagre, de disputar teologicamente contra os caras, e os caras já estão putos com ele, já amarraram ele e levaram ele amarrado diante de um conselho. E acusaram ele de estar fazendo merda, de estar fazendo bagunça. Então vamos lá. Agora a gente vai para João. João capítulo 11. Daqui a pouco a gente está terminando João também, pô. Já, hein? Vocês nunca imaginaram que vocês iam terminar de ler de verdade um livro da Bíblia, né? Ficavam enrolando, pulando as partes. Sei que vocês são tudo vagabundo. Pulavam as partes. Essa aqui eu já li lá em Marcos, não vou ler de novo, não. Eu sei que vocês são assim, vocês são tudo pilantra, cara. Tudo pilantra. Vamos lá.
Estava, porém, doente um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento, com perfume, e que havia enxugado os pés com seus cabelos. Aquela pecadora, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, porém, pois, suas irmãs dizerem o seguinte: Senhor, eu sei que aquele que o Senhor ama está doente. Jesus ouviu aquilo e disse: olha, essa enfermidade aí não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e também amava sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. Jesus também sem pressa nenhuma, né? Não deixa ninguém fazer ele correr, né? Ele ouviu que o amigo estava doente e falou: não, gente, tá tranquilo. Tá comigo, tá com Deus. Só que aí, velho, soltou essa seguinte, ó, vou ficar mais um tempo aqui. Em vez de se apressar, né? Nada fez ele se apressar. Então, depois disso, vai dizer para os seus discípulos o seguinte: bora, vamos voltar de novo para a Judéia. E disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus estavam tentando te matar, te apedrejar. Por que você quer voltar para lá? Jesus respondeu: cara, não tem 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou. E depois disso, disse: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas eu vou acordar ele do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: bom, se ele está dormindo, está salvo, né? Mas Jesus disse isso porque falava acerca da sua morte. Eles, porém, cuidavam que ele estava falando sobre o repouso, do sono, o descanso. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: ó, Lázaro morreu, acabou de morrer. Recebeu o sinal aqui do anjo, morreu, está morto mesmo. Morto, morto. Lembrei daquele meme do pai da Ana Paula Valadão falando: morreu agorinha. É maldade isso. Quem puder, depois joga esse meme lá no nosso grupo, porque vai ser bom para as pessoas se situarem. Morreu agorinha. Falando acerca, acho que do Guilherme de Pádua, né? Assassino da Daniela Pérez e pastor da Lagoinha. Que Deus o tenha. Assim falou depois, enfim, vamos lá. E folgo, por amor de vós, de que se eu lá estivesse, para que acrediteis, mas vamos lá para a gente estar com ele e a gente ajudar esse cara a acordar. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos, aqueles que andavam com o discípulo: vamos nós também, para morrermos com ele, porque o Tomé estava puto. Gente, pelo amor de Deus, né? Jesus quase foi apedrejado no capítulo anterior. Vai voltar para a Judéia? O Tomé disse: vamos lá, a gente vai morrer com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que já estava na sepultura. Lázaro tinha morrido há exatamente 4 dias, segundo o texto. Ora, Betânia estava distante de Jerusalém quase 15 estádios, era longe, gente. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão Lázaro, que estava lá morto, enterrado, morreu agorinha. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria também, porém, ficou esperando, sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo aquilo quanto o Senhor pedir a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: o seu irmão irá ressuscitar. Disse Marta: não, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia, né? Disse Jesus: não, querida, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá.
E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Você crê nisso? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e está chamando você. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantou e saiu, seguiram ela, dizendo: vai ao sepulcro para poder chorar lá no sepulcro. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela tinham vindo, se moveu muito em compaixão dentro do seu espírito e se perturbou. E disse: onde que vocês colocaram ele? E disseram para ele: vem, Senhor, o Senhor vai ver. E aí tem um capítulo que é Jesus chorou, né? É que todo mundo fala: nossa, tem um capítulo só de Jesus chorando. Isso aqui foi na hora de organizar o texto, tá, gente? Porque a gente tem um ponto final e a gente tem uma continuação aqui. E aí não dava para colocar isso junto com a outra frase. Isso aqui foi na época que colocaram capítulo e versículo na Bíblia. É óbvio que o escritor do texto não fez isso. Então, tem um versículo só com Jesus chorou? Tem. Por qualquer motivo especial? Não. Só para ficar certinho. Tá, gente? Quando fizeram a tradução para o latim, ficava melhor desse jeito. Tem algum motivo? Não. Jesus já tinha chorado outras vezes, provavelmente, né? Jesus chora em outros textos também. Então, isso aqui não é nada para além daquilo que alguém, diante da dor humana, se torna e se compadece da dor humana, ok? Um indivíduo que reconhece a dor de alguém, chora. Simples, né? Não tem muita conversa nesse ponto. Aí o pessoal começa a murmurar, né? Dizendo: tá vendo? Ele amava muito ele. E outros diziam: mas ele não podia ressuscitar esse cara ou curar ele antes que ele morresse, porque se ele abriu os olhos do cego, bem que podia, né? Ajudar o Lázaro. Gente chata tem em tudo quanto é canto. Você nunca vai conseguir agradar todo mundo, meu irmão. Jesus cura cego, Jesus ressuscita morto, Jesus cria olho para quem está cego, mas sempre vai ter um desgraça para reclamar. É assim na tua vida também, tá, querido? Por mais que você faça, por mais que você ame, por mais que você cuide, vai ter um filho da mãe para reclamar de você, tá? É isso. Jesus veio um caminho, ele faz um total, aparentemente, de 7 milagres no caminho de João, já está fazendo milagres há um tempão, desde se a gente pegar do Evangelho de Lucas que a gente leu, são mais de 30 milagres que ele vem fazendo. Aí ele não chega a tempo porque dá aquela descansada, aquela folgada para curar Lázaro, já tem gente reclamando dele já. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito dentro de si mesmo, em compaixão, foi até a pedra de sepulcro, que era uma caverna. E tinha uma pedra colocada na frente do sepulcro. Jesus disse: retirem a pedra. Marta, irmã do defunto, disse: Senhor, já não deve estar cheiroso, cara, porque já está 4 dias morto. Disse Jesus: não estou te falando que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Aí o pessoal foi lá e arrastou a pedra. Aí vocês imaginam que é uma pedra muito grande, né? Que é o que todo mundo imagina. Não é. Esses buracos nas rochas, se fosse uma pedra muito grande, querida, homens não iam conseguir rolá-la com facilidade, tá? Eram pedras que se colocavam para você tampar. Vou explicar mais uma vez para vocês. Os judeus acreditavam na ressurreição do corpo. Então nenhum osso podia ser quebrado. Só quem podia ter direito à ressurreição, basicamente, eram os ricos, porque eles poderiam preservar os seus corpos em cavernas para o dia da ressurreição. Tanto que a irmã de Lázaro diz que sabia que ele ia ressuscitar no dia da ressurreição. Agora, o pobre, no geral, era colocado no lixão, na porta do lixo, que era fora dos muros de Jerusalém.
E aí os seus ossos se misturavam com outros ossos, porque não poderia o judeu ter contato com o morto. E ali era um vale, que era chamado de Gerrinom, ou Vale de Rinom, ou Gerrina, ou Inferno, como foi traduzido pela tradução latina, como Inferium, Inferno, né? Que é inferior, que é buraco. É onde eles cavavam e colocavam os corpos dos pobres. Não tinha túmulo suficiente para todo mundo. Então, a gente está vendo que Lázaro era alguém que tinha minimamente condição de colocar o seu corpo para ser preservado para o dia da ressurreição. Jesus deu a cagada, segundo o texto, de ter um tal de José de Arimateia, essa figura que conduziu o seu corpo e colocou dentro de um sepulcro para que não fosse quebrado, despedaçado e tido como um indigente. Então a gente vê que a ressurreição, que eu quero que vocês prestem atenção, porque isso é muito importante, que a ressurreição, ela tinha classe social. A ressurreição tinha classe social. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição, ele tira o poder que havia dentro dessas estruturas hierárquicas de determinar quem ia ser salvo e quem não ia ser salvo, para o poder financeiro que aquela pessoa tinha de preservar o corpo, para dizer que todo aquele que crê em mim vai ressuscitar, não vai morrer. Então já não estava mais conectado com a tradição de preservar o corpo e ter aonde colocar o corpo. Estava conectado em depositar em Jesus a sua fé. E aí quebrou, rompeu com as cadeias financeiras que estabeleciam quem poderia ser salvo e quem não poderia ser salvo. Então, quando a gente diz que Jesus, para além de ser um periférico, Jesus tinha uma luta conectada às razões e os motivos da periferia. Ele tirava o poder da mão daqueles que outorgavam para si determinar quem ia ser salvo ou não. Ele fala, não tem nada disso, não precisa botar o corpo em lugar nenhum, porque eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim não vai morrer. E mesmo que morra, segundo o outro texto, eu o ressuscitarei no último dia. Olha que loucura. Então quebra a cadeia, quebra o processo que escravizava as pessoas na sua capacidade financeira de manter preservado o corpo. Porque não ia ter caverna suficiente em Jerusalém para colocar a demanda de corpos que se tinham todos os dias. Então Jesus quebra esse processo. Jesus devolve dignidade, devolve o céu para as pessoas. Vocês estão entendendo que parada profunda? Em que só o rico que preservava o corpo tinha direito à ressurreição e o pobre era fadado a não ressuscitar, a morrer, ao dano da segunda morte, que é citado em Apocalipse, porque não tinha preservado seu corpo para a ressurreição? Tinha o seu corpo queimado lá no Gerrina, onde se queimava para poder diminuir o volume dos corpos, dos detritos. Jesus acaba com essa palhaçada. E tiraram, pois, a pedra onde o defunto morreu, estava enterrado, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, eu te dou graças, porque o Senhor me ouviu. E eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso por conta da multidão que está aqui ao meu redor, para que eles creiam que você me enviaste. E tendo dito isso, gritou, Lázaro, sai. Lázaro, vem para fora, sai para fora. E aquele que era antes um defunto saiu, ainda com as mãos e os pés ligados com faixas, mumificado, que era comum para preservar, colocar algumas ervas de cheiro junto ao corpo e enfaixar, e quando não tiravam os órgãos internos, que acontecia em alguns rituais, sendo judeu ou não judeu, principalmente por conta de influência helênica e depois por conta da influência dos próprios egípcios na cultura greco-romana. E aquele que era defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto ainda envolto com um lenço. E disse Jesus, desamarra ele e deixa ele ir. Muitos, pois, dentre os judeus,
que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fez, creram em Jesus. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram o que Jesus tinha feito. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho, um conluio, e diziam: olha, o que a gente vai fazer? Porque esse homem está fazendo uma quantidade de milagres inacreditável. Se a gente for deixar assim, o pessoal todo vai crer nele, e virão os romanos, e vão tirar o nosso lugar no meio da nação. E Caifás, um deles, que era o sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vocês não sabem de nada, e nem consideram que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente para a nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para poder matar Jesus. Jesus, pois, não estava andando manifestadamente entre os judeus, mas se retirou dali, para uma terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos durante algum tempo. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa, para passarem pelo ritual de purificação. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Ele não vai vir para a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estivesse, o denunciasse para o prender. Pegou o Trump fazendo com o imigrante, né? Assim fizeram. Ponto. Só até aqui, semana que vem, a gente já vai ver que Jesus vai se lascar, né, gente? Já está sabendo que está rolando a Páscoa. Eu não estou dando spoiler para vocês, né? Mas vocês sabem que, né, vai vir a Páscoa e Jesus vai cair na mão dessas besta-fera aí. Só até aqui. Vamos abrir o microfone para as perguntas. É só levantar a mãozinha que a gente vai começar, tá bom? José, meu irmão. Oi, meu irmão. Fale-nos. Pai. Eu fiquei bem curioso com essa parte última que você falou sobre a salvação, pelo que eu entendi, entre os judeus daquela época, se basear na classe social. Uhum. Esse tipo de ensinamento, de religiosidade ou de tradição, ele continua até hoje? Em alguns segmentos do judaísmo, sim. Tá? A gente, nos mais ortodoxos, sim. Tá? Inclusive, eles fazem quase que uma árvore genealógica para saber se você realmente é judeu, se você é um judeu puro. Não pensa que essa questão de raça pura vinha só dos alemães na Segunda Guerra Mundial, tá? Isso já acontece aqui. Quando faziam distinção entre judeus e samaritanos, José, eles estavam invocando uma tradição, né, lá dos livros de Esdras e Neemias, no momento em que alguns se preservaram da contaminação com o povo babilônico e hoje outros não. Então, essa ideia de raça pura, de uma raça que tem mais direitos, isso já é muito antigo. E é igual andar para frente, irmão. Isso é só cíclico, tá? Em que a gente acredita que a pureza de uma raça traz para ela algum poder sobre os demais indivíduos do mundo. Então, sim, isso era muito comum. Sim, isso está em outros textos, tá? Inclusive, Jesus vai usar um texto que não é uma parábola, me parece uma história que Jesus está contando, que é diferente de uma parábola, que ele vai falar sobre o rico e Lázaro, em que um homem rico morreu e foi sepultado. E Lázaro, que era pobre, que foi para o colo de Abraão. Então, o que ele está usando é uma subversão daquilo que era o caminho comum na consciência de um judeu. Se o rico morre, ele acredita que esse rico era tão abençoado por Deus que ele vai estar no colo de Abraão. E o pobre que vai sofrer. Porque aquele cara ali, ele era rico, por quê? Porque ele tinha alguma prerrogativa. Porque algo de bom ele tenha feito. Tanto que na outra semana a gente leu, quando é perguntado para Jesus, quando é perguntado, né, quem que pecou
para que aquilo tivesse acontecido ao rapaz que tinha uma deficiência. Se foi ele ou foi os pais dele. Então, eles acreditavam nessa ideia de causa e efeito, nessa teologia moral de causa e efeito. Então, era muito comum, José, que houvesse essa distinção de pessoas que herdariam, né, poderiam ressuscitar, né, e governar a terra, e alguns que não iam poder ressuscitar justamente porque não tinham onde colocar o corpo, que eram indigentes, pessoas pobres, que não tinham sepulcro para poder inserir o corpo ali e os ossos não serem violados. Então, isso meio que, assim, não reforçar, que é uma palavra forte, mas sempre que eu lia Provérbios, eu sempre tinha uma impressão comigo que quanto mais abençoado você fosse, mais materialmente rico você seria. É uma ideia comum entre os judeus. Então, interessante saber que isso vem daí. Agora, outra coisa é essa questão... E Jesus veio para subverter completamente isso. Primeiro, com o texto do rico e Lázaro, né? Porque havia um rico que era uma pessoa completamente displicente acerca da pobreza, que se abatia na porta dele, e esse cara foi sepultado e foi para o Sheol, né? Foi para o sepulcro, né? E o cara que era pobre que foi acolhido por Abraão. Agora, a outra parte que você leu da narrativa de Pedro, realmente sempre me deu dúvida, né? Assim, falar, caramba, mas eu sempre tive na minha cabeça, realmente ninguém tinha me explicado isso, né? Que não é só porque está lá que tem que ser seguido. Sim. Então, realmente, você para ler a coisa com calma, a coisa é caótica, é meio maluca. É caótica, cara. Pedro estava cheio de si, loucão, cheio da ideia de poder, sabe? Com as melhores das intenções, a gente comete um tanto de atrocidade. Se as intenções não estiverem alinhadas com a graça, sabe? Não, e assim, isso até me permite fazer outro paralelo. Tem muita história que a gente vê de pessoas que vão pessoas comuns que vão nas igrejas do tipo Igreja da Graça, ou houve aquele mundo de maluquice, de loucura, mas é curado, mas alcança uma bênção. Sim. Eu sempre pensei assim, bom, simplesmente a graça de Deus naquele coração daquela pessoa, né? A graça de Deus está justamente nisso, José, em que o indivíduo não merece, o interlocutor daquela manifestação não merece, é gente ruim, gente perversa, mas aí está a bondade de Deus, sabe? Tinha uma máxima na igreja presbiteriana, eu não curto muito as máximas da igreja presbiteriana, né? Mas eles pegaram de um texto de Lutero, que na verdade copiou isso de um amigo dele chamado Melanchthon, que dizia que até o diabo é o diabo de Deus. Então todas essas maldades, essas atrocidades, elas convergiam de alguma forma no cuidado de Deus, porque Deus ele não tem nada a ver com essas bobagens nossas, sabe? Com essas nossas loucuras. Verdade. Então ele vai abençoar o indivíduo independente de qualquer coisa. Tá bom, obrigado. Muito, muito legal ouvir esse ensinamento hoje. Bem legal mesmo. Amém, meu irmão. Obrigado. Mais alguém que queira perguntar algo? Levante a mão. Pode falar, minha irmã Gia. O microfone está muito baixinho, Gia. Pode ser que seja o diabo agindo. Melhorou um pouquinho? Tá muito baixo, muito assim, baixo mesmo. Então... Agora sumiu. Se for o diabo, eu já mando a ordem aqui agora. Que ele me obedece, tá? Nada, G. É o Satanás. Desconecta e conecta de novo. Que agora vai. Agora foi? Agora foi. Ah, viu? Você tem poder. É como eu tenho, pô. Vocês ainda duvidam de mim, cara. Pô. Então, é isso aí.
Vamos lá. Em relação a isso que você falou, interessantíssimo, né, sobre Jesus quebrar essa questão do pobre morrer com dignidade e herdar, né, a vida, né, que não era só dos ricos. E essa questão da classe social, é daí que vem essa teoria da prosperidade das igrejas? Baseado nesses textos e também nas coisas do Velho Testamento, né? O Velho Testamento é cheio, eu estava conversando com o Caio Fábio no sábado, o Velho Testamento é um prato cheio, cara, para esse tipo de pensamento, essas ideias de barganha, de troca com Deus, é cheio disso, tem muita referência disso. Sabe? É um indivíduo que faz tudo certinho, aí Deus vai abençoar. Um indivíduo que faz merda, aí Deus vai mandar um fogo do céu. Acontece muito, sabe? Chega em Jesus encontra com as pessoas perversas, com gente que não quer deixar ele avançar o caminho. Os discípulos falam, bom, se esse cara tem a ver com Deus do Velho Testamento, vamos pedir então, Senhor, que caia fogo do céu, porque a gente mata ele. Não, para com isso. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Para com essa bobagem. Então, muito, Gi, muito mesmo. Teologia da prosperidade é tudo baseado nisso. É impressionante, né? Porque até nisso o povo é roubado no medo, manipulado no medo, né? Vive na merda e vai morrer na merda porque não vai poder ressuscitar. Então o pobre, desde sempre, até na morte, é esculhambado. E exatamente, vive no medo, né? Se eu não der, o que será? Sim. Isso é muito perverso. Mas é muito interessante isso que você acabou de explicar. Isso aqui é luta de classe o tempo todo, gente. Esses textos todos é luta de classe o tempo todo. Jesus estava tentando provocar uma revolução no coração dessas pessoas. Aliás, né, John, a história do mundo é a luta de classe. Né? Sim. Do dinheiro, né? Da compra. Eu te falei, assim, eu fui ver um filme ontem, gente, se vocês puderem ver, Conclave. Eu fui tentar ver, ainda estou aqui, não consegui. Já tem no meu piratão aqui já. Já tá? Daquele claro, que você falou? Já tá há mais de um mês no meu piratão aqui. Ó. Mentira! Eu vou ver. Claro. Bati com a cara na porta ontem do cinema. Mas esse Conclave, ele fala dos segredos de dentro da igreja. Quando o Papa morre, é um Papa fictício, obviamente, e eles falam dos segredos ali dentro e da luta do poder e da ganância, da grana. Gente, é impressionante. Segredos que a gente não tem nem noção. E a história do mundo é isso, né? Quem tem mais e o pobre está sempre se ferrando. É o bom ximbom, xibom-bombom do dia a dia, filho. É isso aí. E a gente tem que engolir, né? Ou reagir. Reagir. Eu sou a favor da reagir. Vamos reagir, povo. Vamos reagir. Eu também. Tamo junto. Tamo junto. Hoje eu falei para vocês lá no grupo que foi 2 pais lá na loja precisando de material escolar para o filho. Na verdade, eu tinha encontrado com eles na rua já. Eles falaram que queriam falar comigo, mas eu estava apressado, porque eu estava vindo para casa, porque a minha criança estava em casa, então eu não consegui dar atenção, depois eles encontraram comigo. A prefeitura da cidade deu material escolar para as escolas municipais, né? Mas o governo do estado não deu. Então, eu vi 2 pais que entraram lá e falaram, John, eu precisava nem que seja algo usado para dar para os meus filhos, porque eles não têm com o que estudar. Não é um pai que não quer mandar o filho para a escola, ou que um pai está explorando financeiramente a criança porque precisa de... Não, é quem não tem com que mandar as crianças para a escola. Não existe possibilidade daquele pai pagar as contas da casa, pagar as coisas e ainda comprar material escolar. Então não é um pai negligente, pelo contrário, é um pai que está indo na rua ver se alguém consegue, e eu desenrolei rápido lá para ele, consegui o que é básico para começar, e vou montar uns kits legais para poder contemplar, né, a comunidade, mas o que vocês precisam entender é que não é gente que não quer, é gente que quer, mas não tem. E isso é o pior de tudo. A gente precisa trazer isso para a consciência e a gente precisa se mover em direção a essas pessoas e a gente precisa gerar um coração cheio de ternura para acolher essas pessoas, porque é gente que queria ter a condição. É gente que veio falar comigo, John, eu não estou conseguindo comprar café.
Não tem dinheiro para comprar café. A criança sai de manhã cedo, vai para a escola e não toma um café, porque não tem café. Porque o café está 30 e tantos reais aqui. Vocês estão entendendo que a gente está lidando diretamente com o poder que a gente tem de mudar a trajetória de alguém no mundo, cara? Alguém que sai com um cafezinho de manhã já sai em vantagem em relação a um tanto de gente que não consegue nem tomar o próprio café, cara. E como é que vai aprender alguma coisa com fome? Tá vendo? Tudo muito conectado, Gisele. Permitindo que algumas pessoas consigam chegar ao fim do ensino médio com probabilidade de poder frequentar uma faculdade e gente que não vai concluir porque não tem dinheiro para comprar um caderno. Exatamente. Então a gente precisa o tempo todo ficar ligado nessas dores, sabe? Ficar ligado nessas dores, porque uma coisinha idiota que a gente faz muda o trajeto de todo mundo de uma forma decisiva, cara. Você tem uma criança que você pode entregar um caderno, uma canetinha, uma caneta, para ela poder estudar, você muda a história dela. É que vocês às vezes não conseguem compreender o quanto que uma loucura dessa muda uma trajetória. Muda. O quanto que sai de um ponto A, onde não vai ter condição nenhuma de nada, para um ponto B, onde há esperança de alguma coisa. É verdade. A gente precisa ficar ligado nisso, cara, aí no meio onde vocês estão inseridos. Se vocês não acham no meio que vocês estão inseridos, procurem coisas que podem mudar a trajetória de alguém, sabe? Porque para mim fez uma diferença danada. Eu, de família pobre, muito pobre, eu tinha uma professora de história, Ana Lúcia, que pegou os meus cadernos todos, encapou meus cadernos, encapou os meus livros, colou uns adesivos legais, comprou uma caneta, comprou um lápis. Cara, tinha época que eu tinha que apagar com o dedo. Vocês não estão entendendo que merda que era. E na minha casa tinha galinha, que uma galinha cagou no meu livro de português, mano. Vocês não têm noção. E eu contei que eu tentei limpar a bosta da galinha, rasguei a página. Ninguém acreditou em mim, mas minha casa tinha galinha pra cacete, cagava em tudo quanto é lugar, cara. Então, quanto que um movimento de alguém que se importou mudou a trajetória e a rota, né, que a gente vai ter. E que a vida vai oferecendo outras dificuldades e a gente vai contornando as dificuldades. Mas o quanto que isso é um diferencial. Então, Eu acho façam... assim. Encontrem com gente que vocês possam mudar a vida, cara, o tempo todo. E contribuem com situações que podem mudar a vida de alguém, a rota de alguém, sabe? Façam isso porque vocês podem ter certeza que é um diferencial alguém saber que alguém se importa, sabe? Isso, eu acho, só para completar, para outras pessoas falarem, uma vez, o meu tio já falecido, ele era muito fã do Winnicott, né? E ele falou, quando meu filho nasceu, ele falou: dê colo e um olhar seguro para o seu filho. Ele precisa ser visto. A criança precisa de segurança, de amor e de cuidado. Mesmo que seja o mínimo que você possa fazer pelo seu filho, mas é com dignidade, é com amor, é com cuidado, é com olhar de amor, sabe? E o pouco que você faz, dando um lanche, como você falou, um caderno, uma mochila, ou dizer, eu tô te olhando, eu tô aqui, eu vou te ajudar, sabe? Para muitos isso não é nada, ou para muitos isso não existe, porque está fora da realidade daquela pessoa, que ela não vive aquilo, ela está bem, ela tem outras preocupações, mas para uma criança que não tem nada, você dá a dignidade para ela, o menor que você possa dar, seja um material para ela ter um lugarzinho para estudar, para focar, para comer, para tirar dúvida, para poder falar, olha, eu não estou conseguindo, me ajuda, ser visto. Porque também muitas dessas crianças, João, você melhor do que eu pode falar, vem de lares que às vezes elas não são apoiadas. Violência, de pessoas que também passaram por violência e não têm essa capacidade. E vão replicar a violência. Se não tiver ninguém para poder parar isso, cara, e transformar aquele olhar, eles vão replicar a violência. É coisa que, gente, tenho certeza, vocês podem
de todas as formas, mudar a rota de alguém, cara. Então, tudo que vocês puderem fazer, façam no caminho de vocês, de gente que vocês amam e confiam, mas ajudem a cuidar daqueles que são os pobres de Jesus no meio da terra. É isso que no final das contas vai contar, tá? É o quanto que você pode mudar a rota de alguém que ia para uma rota de morte terrível, vocês possam de alguma forma cuidar deles. Cara, façam isso. Hoje eu vi no rosto de uma mãe ela entrou com um semblante e saiu com outro, sabe? De ela querer mandar o filho para a escola, mas o filho não tem nada. E aí ganhou um caderno, um lápis e tal, uma mochila, voltou, saiu de lá falando, cara, agora ele vai estudar, agora eu vou pegar no pé dele, ele vai estudar. Pronto, cara, mudou. E isso a gente pode mudar o tempo todo, sabe? A gente precisa fazer como Jesus fazia, tirar essas pessoas do vale da sombra e da morte e chamá-los para um reino de luz. O Fábio postou aqui, Fábio, eu vou pedir que você leia para mim, tá, meu irmão? Porque eu sou um tanto quanto cego. Abra teu microfone, leia para nós, que se eu souber, eu vou responder. Uhum. 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 Vamos lá. Uhum. 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 Sim. Uhum. Uhum. Fábio, sem transcendência não existe nada, né? Nada. O que tem é muito efêmero. Você vê que em comparação a um tardígrado, a nossa vida é uma merda de tempo de vida. A gente vive menos que uma tartaruga. A gente vive menos que um tubarão. A gente faz juízo de valores de vida, porque quando a gente vê uma onça pintada sendo assassinada, a gente fica tranquilo e a gente pisa na formiga no chão. A gente faz juízo de vida de uma forma muito equivocada, né? Em que Jesus não estava conectado. Uma sucuri da Amazônia acaba tendo muito mais, de alguma forma, valor do que uma galinha no quintal, que a gente decidiu que uma a gente pode comer e a outra a gente tem que preservar. Então, a nossa conexão é muito seletiva acerca de ideia de vida, né? E aí Jesus ele não estava pensando nisso. Quando ele vai dizer que ele é a ressurreição e a vida, o que ele está quebrando é o paradigma do potencial da ressurreição do corpo vir apenas pela preservação do material biológico. Que está dizendo que aquele que crer nele, aí crer nele não significa virar cristão, porque ele não estava falando de cristianismo. Porque Jesus é um judeu, né? Aquele que crer nele, é depositar nele esse crede, esse caminho, né? Essa trajetória, é viver como ele viveu. E aí tem gente que vive como Jesus viveu sem ser cristão. Simples assim, sabe? Vive como Jesus viveu, mas nunca ouviu falar de Jesus. Depositou nele a esperança e a fé sem nunca tê-lo conhecido. Porque a gente é egoísta. A gente não quer que o cara haja como cristão. A gente quer que o cara confesse o nome de Jesus. Então faz tal como faziam os discípulos, que diziam, aquele cara ali está expulsando demônio, está fazendo as coisas, mas não é no teu nome, não. Ele não anda com a gente. Aí Jesus falou, cara, vocês estão doidos. O cara está fazendo bem.
Vocês não estão entendendo que aquele que não é contra nós, que não está trabalhando ao contrário da graça, ao contrário da vida, ao contrário da esperança, ele já é por nós. Então a gente quer a confissão porque nós somos seres confessionais. Não basta a pessoa te amar, o amor sendo uma ação. O sujeito tem que dizer, mesmo que ele haja como quem te ama, ele precisa dizer, porque nós somos confessionais. Nós queremos essa conversão à divindade. Então, Jesus, quando diz que aquele que crê nele vai herdar a vida eterna, vai alcançar a vida eterna, o que Jesus estava falando é que aqueles sistemas de preservação do corpo biológico, dentro de um sistema monetário que dava condição para alguns serem, outros não, estava quebrado. Basta crer, agir como ele agiu, viver como ele viveu. Agora, para a vida é necessário crer na transcendência, senão nada melhor do que o suicídio. Porque se não tem nenhuma transcendência, se tudo que a gente tem aqui é 90 anos de existência, talvez 30 de forma dolorosa, a partir dos 60, com o homem broxa, com a mulher não querendo saber mais nada da vida, não dá para viver e existir de forma coerente. Se a gente não transcender minimamente a consciência, imaginando que o mundo pode ser melhor, para além da materialidade daquilo que a gente tem, se a gente não pensar nisso, mano, ferrou, Fábio. Então a transcendência ela é muito mais do que uma questão espiritual da religião cristã. A transcendência é uma necessidade que a gente tem para não surtar. Viver menos do que um tartígrado, menos do que um tubarão-martelo, menos do que uma tartaruga, mandando um foguete para o espaço, mas sem conseguir comprar uma mochila para quem não tem como estudar. É uma coisa que não faz o mínimo sentido. Vendo o sofrimento de um monte de gente ao redor, sabe? Sabendo que, daqui a pouco ele vai morrer, deixa eu sofrer. Não! A transcendência não é só espiritual, Fábio. Transcendência é você olhar algo e conseguir enxergar através daquele algo um outro algo. Transcender também é transpor, é atravessar. Então, quando Jesus fala, ele fala de transcendência, sim, na transcendência que os judeus acreditavam, mas não agora para uma classe social, não agora para quem podia pagar, não agora para quem tinha alguma coisa no banco, não agora para quem tinha um pouquinho guardadinho, agora para todo aquele que andava segundo aquilo que ele vivia, para todo aquele que seguia o conselho mesmo se não conhecesse, mesmo se nunca o tivesse falado, mesmo se nunca o tivesse confessado. Agora, para a gente, a transcendência é necessária. Porque viver menos que uma tartaruga, mandar foguete para o espaço e não poder pagar um pastel para quem tem fome é uma loucura. É uma loucura. A gente acorda de madrugada e a gente fica pensando que merda de mundo é esse, em que um indivíduo que faz maldade prospera e a gente vê o padre Júlio Lancelotti sendo perseguido por gente tentando proteger o cobertor das pessoas na rua de São Paulo. Não faz sentido, Fábio. Se não tiver transcendência, nada faz sentido. Nada melhor do que um suicídio, me perdoem. Porque se não tem nada para além do que a gente possa transpor e olhar com esperança através da dor, a vida não faz sentido nenhum. Nenhum. Não tem sentido. Tu vai viver, se reproduzir, morrer, assim como uma pulga. A pulga faz isso. A tua existência como humano, e a pulga não está pensando que a outra pulga tem necessidade de pulguear, de existir como pulga na sociedade das pulgas. Ela não tem nenhum raciocínio sobre isso. Ela não sofre a dor da existência. Só nós sentimos a dor da existência, que a gente chama de existencial, que é o ser na vida de uma maneira em que a gente não suporta. E ser na vida de uma maneira que não se suporta, Fábio, pede transcendência. Porque senão você simplesmente pula de algum lugar. Porque não tem nada. Tanto eu ser quanto eu não ser vai dar no mesmo. Agora, se eu posso cuidar de quem tem fome, viabilizar a vida para quem sofre, se eu posso, com o meu olhar,
com a minha forma de pensar, com a expertise que Deus me deu, com a autoridade que eu tenho, com o evangelho nas mãos, com a boa nova da graça, mudar a rota de qualquer um que está indo diante da morte, aí tem transcendência. Aí chegou salvação, mesmo que não chegue religião. Chega a salvação, sem chegar a religião. Aí sim a gente vai para um caminho ainda mais excelente, que foi o que o apóstolo Paulo fez, e a gente vai chegar lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? Da gente entender um caminho ainda mais excelente, da gente entender que existe um caminho acima de outro caminho, que existe uma verdade, mesmo que não exista religião, que existe um sentido, mesmo que não exista espiritualidade, existe um sentido. E é muito mais importante ter um sentido do que ter uma religião. Porque tem um monte de religião sem sentido. Então, a gente precisa caminhar nessa consciência, entende? Primeiro, tal como Jesus. Bom, peraí. Estava tudo inviável para esse grupo aqui. Então, eu preciso lutar pelos direitos deles. Eu preciso dizer que Deus os enxergou, que através de mim Deus vê aqueles que foram inferiorizados, diminuídos, subalternizados. Então, eu preciso olhar para essa causa, porque Jesus olhava para essa causa. Você quer saber em que Jesus estaria envolvido hoje? É só você olhar para aqueles que são inferiorizados, diminuídos, que são, de alguma forma, amassados por um sistema. É para esses que Jesus estava olhando, porque foi esse o caminho que ele fez. Todos os ditos de Jesus têm um sentido de luta, de classe e luta social, porque a praga daquele tempo não era um principado e uma potestade que Jesus faz pouca menção. A praga daquele momento era um império, que tomava dimensões de império e colocavam as pessoas subalternizadas e diminuídas dentro da própria existência. A transcendência para Jesus era o dividir, o partir do pão. Essa era a transcendência. Se tinha gente com fome, dentro de uma situação, Jesus transcendia aquela situação com um milagre. E hoje o milagre a gente pode fazer. Você aí pode partilhar o pão. É milagre, porque se não tinha, agora tem. Se não havia viabilidade, agora há viabilidade. É milagre, pô. Não ia ter. Você está entendendo que está na tua mão? É tua mão. Tem, agora eu posso fazer. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui eu posso te dar. Isso aqui, ó, isso aqui vai mudar a tua vida. Isso aqui vai te dar esperança. Pronto. Transcendeu. Mesmo que ninguém tenha aceitado Jesus, mesmo que ninguém transcendeu sem necessidade de confissão, sem necessidade de batismo, nada, somente porque havia um destino e aquele destino fatídico foi interrompido pela graça e pelo amor. É para isso que serve. Mais nada. O resto, gente, a gente vive menos com tubarão-martelo. Tamo junto. Rafael, meu irmão. Rafael. Alô? Salve, boa noite, galera. Paz do Senhor. A paz de Jesus, meus amados. Tudo bem, gente? Cara, que aula fantástica aí, cara. Pô, a cada comentário que você faz aí, né, acaba que outras novas perguntas acabam surgindo, a minha cabeça pelo menos fica que isso tudo para mim, né, ainda é bem novo, essa forma de se enxergar tudo, né, então a gente tem que desconstruir, né, muitas camadas que foram impostas durante muitos anos, né. Agora, principalmente sobre essa questão do fanatismo bíblico, né, e do fanatismo dos personagens bíblicos, né, essa questão sobre Pedro que você falou, né? E como ele é uma referência inerrante hoje para muita gente, para a maioria, né, das pessoas, a partir desses erros, né, que ele comete várias vezes, me vem uma pergunta que eu acredito que ele não é o único personagem que acaba cometendo esses erros, né? Outros personagens também acabam saindo fora dessa rota do evangelho, no caso, né? E a minha pergunta é saber como que eu consigo identificar quando acontecem esses erros, quando acontece esse distanciamento. Eu sei que a gente tem, né, Jesus como a referência de todas as coisas,
Mas eu gostaria de saber como eu consigo identificar quando um camarada comete esses erros, né? E quem seria, né, o que comete menos, né? Não sei se de repente Paulo ou alguém, né? Como que eu consigo reinterpretar e desfanatizar essas figuras, né? E qual deles é o que está mais próximo ao Evangelho? Seria Beleza. essa. Irmão, a verdade é que nós precisamos é nos desfanatizar do próprio texto, entende? Sim. E a gente precisa compreender o espírito do texto. O texto, se ele for enjaulado, engaiolado, separado, se a gente não fizer minimamente a aplicação do que a gente chama dentro da teologia de hermenêutica da suspeita, que é suspeitar do texto, em primeiro lugar, a gente vai transformar tudo em sagrado, porque a gente já aprendeu que a Bíblia, de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, é a palavra de Deus. Então é Deus conversando com a gente ali. Então a gente não pode duvidar de Deus. Eu sei que no seu coração, no coração das pessoas, a gente está dando 10 para Deus porque a gente tem medo de ir para o inferno, mas na verdade a gente dá 6, porque na parte das vezes 5, na parte das vezes que a gente pede a gente não tem. A própria figura de Deus já é uma figura controversa, né? Porque quando ele não me serve, ele não serve para nada, né? A gente é crente até quando a gente percebe que Deus não está ao nosso serviço. Quando a gente começa a ter uma série de insucessos nas nossas demandas, a gente já não fica tão apegado a Deus, né? A gente vai ler um signo, vamos ver o horóscopo, Deus não está funcionando, vamos ver como é que está Capricórnio essa semana, para poder ver se dá uma melhorada. A gente está pensando num Deus que funciona. Deus não funciona. Deus não está dentro dessa categoria de pensamento, de funcionalidade, cumprindo de alguma forma o propósito de ser Deus na minha vida, né? Deus, ele conduz a salvação da humanidade no processo da história. E a salvação da humanidade no processo da história não tem a ver com questões religiosas, tem a ver com a humanidade se voltar para a comunidade, para a partilha, para o cuidado uns dos outros. É a gente mesmo que proporciona a salvação das dores dos nossos irmãos. Quanto à transcendência da alma se nutrir de esperança na possibilidade de melhora, a fé ajuda muito, sabe? Mas mesmo assim, a gente ainda vai ficar à mercê, de alguma forma, de um entendimento ou outro acerca do texto bíblico, de quem são os personagens que a gente deve se parecer. E aí, cara, não tem mocinho e não tem vilão. Quando o texto está falando sobre o apóstolo Pedro e está soltando essas groselhas que tem aqui, esse monte de badalhoca, essas questões fundamentalistas, a gente está falando de um espírito, de uma alma que vivia num tempo em que tudo era muito mais fundamentalista do que ele estava sendo. Então ele era o melhor que ele podia ser dentro do tempo que ele vivia. Ele era o melhor que ele podia ser dentro das condições que se apresentavam aquela nova versão do processo religioso. Então não tem mocinho e não tem vilão. O que tem são coisas que não coadunam com o Espírito de Jesus e coisas que caminham junto em conformidade com aquilo que Jesus era. Então não coaduna com o Espírito de Jesus assombrar as pessoas por conta das ofertas que elas dão no templo, que eles deixam aos pés dos apóstolos. Então não coaduna com o Espírito de Jesus. Jesus nunca fez isso. Tinha Judas que roubava, segundo o texto de João, metia a mão na bolsa, e Jesus nunca deu um apavoro em Judas. Sabe? Por quê? Porque não era esse o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus era daquele Espírito que dizia que a gente não resiste ao perverso, que se pede a capa, a gente dá a túnica, que se pede a bolsa, a gente dá a carteira. Era assim que Jesus vivia. Ele não vivia em conflito. Que não partisse desses conflitos que a gente tem existenciais, que mudam a nossa rota para que a gente possa, de alguma forma, ganhar características de eternidade. Para Jesus, o que valia era a eternidade. Então, o apóstolo Pedro, nesse texto de Atos, ele é um cara muito chato, pedante, falastrão, sabe? E chega o apóstolo Paulo nesse texto de Atos, e o texto de Atos, Paulo de Atos e Paulo de Coríntios são completamente diferentes, porque eles estão sendo atravessados pelo olhar do autor. Então, conforme for o autor, assim será o personagem. Sabe quando você gosta muito de alguém num filme,
e aí o diretor mata ele, você fica puto, transtornado, por que matou esse cara? Era o melhor cara do filme. Sim, porque o diretor ele decidiu, o personagem era dele, ele vai lá e mata, ele vai lá e faz o que ele quiser, e o seu destino é ficar decepcionado com aquilo. Você viu lá o Titanic? Dava pra Rose deixar lá o Jack subir na tábua? Dava, cabia. Ela fez? Não fez. Toda vez que você vê o filme, tu fala, cara, cabe mais um nessa desgraça. Mas não, o indivíduo que escreveu, o indivíduo que fez, quis assim. A menos quando você tem um filme que possui aquilo que a gente chama de final alternativo, que aí dá um outro final diferente para aquilo que foi programado, ou que foi para a televisão, foi para as telas, foi para o cinema, a gente vai ter que seguir a métrica e o olhar de quem está escrevendo a história. Então, a gente não tem, Rafael, mocinho e nem bandido. Nós temos seres humanos que estavam tentando ser o melhor diante de um tempo, de um processo histórico. Então, quando a gente fala, por exemplo, vou dar um exemplo muito bom. O comunismo. O comunismo é uma forma histórica que vai se apresentar de um jeito na China, a partir de 1949, vai se apresentar de um jeito dentro da União Soviética e a aglutinação daqueles países ao redor, né? E vai se apresentar de um jeito para Cuba, completamente diferente. Então, é uma forma histórica que ganha a dimensão de onde ele está sendo inserido. E que se apresentasse no Brasil, seria completamente diferente de União Soviética, China. Então, as experiências dos fatos dentro dos ambientes determinam a forma que aquele fato tem. Então, a experiência de Paulo em Coríntios é diferente do escritor de Atos dos Apóstolos sobre Paulo. Por quê? Porque são tempos diferentes, olhares diferentes, situações diferentes. Então, não tem mocinho, não tem vilão. O que você tem que praticar o tempo todo é a hermenêutica da suspeita, é suspeitar do texto. É olhar o texto com desconfiança, é olhar o texto dizendo, pô, mas esse cara aqui está fazendo uma parada errada. Mas está na Bíblia é bom. Calma, por quê? Por quê? Por que se está na Bíblia é bom? Se uma senhorinha caiu morta no chão, eu vou ser a favor disso? E aí, logo depois, primeiro veio o marido, morre. Aí depois veio a senhorinha e morre. Eu falei, é isso aí mesmo, quem mentir para Deus tem que morrer. Tem? Entende? Entendo. Então não faz muito sentido. A gente precisa entender que o texto está contando uma narrativa, aquela narrativa tem um propósito de comunicar uma verdade, e aquela verdade faz um sentido dentro de um tempo. E que não necessariamente está fazendo sentido para mim agora, porque realmente não faz. Porque não é assim que funciona. Mas naquele tempo eles achavam o quê? Que Jesus estava vindo, que a gente precisava dar de comer para as pessoas, porque o reino de Deus chegava com paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então todo mundo precisava comer um pouquinho. Então quando alguém escondia alguma coisa que tinha, aí eles não estavam simplesmente separando para si, estavam duvidando de Deus, que viria logo segundo a consciência deles, e estavam privando o outro de ter também. Então tinha um sentido para aquela coisa naquele momento. O que não tem sentido para a gente agora. Se alguém mentir para a gente, falar, pô, John, vou te dar uma oferta aqui de R$10, só posso dar R$1. Tá tudo bem. É assim que é, a gente não está com pressa, a gente sabe que a gente vai chegar lá em alguma forma, em algum momento. Naquele momento, não. Naquele momento fazia muito sentido aquilo. Então a gente precisa duvidar do texto sempre. Duvide do texto, leia novamente. Eu sou o primeiro pastor que vai dizer isso para vocês, duvide do texto, mas creia no espírito do evangelho. O que alguns dizem é duvido de tudo, aí cria polêmica em tudo, e aí tu já não sabe mais o que é verdade e o que não é. Eu não vou por esse caminho. Você pode duvidar do texto, de todas as formas com que o texto é apresentado, mas tenha fé que o espírito daquele texto precisa de alguma forma manifestar graça ao meu olhar. Porque se ele me tornar fundamentalista, se ele me tornar extremamente religioso, se ele não me tornar uma pessoa mais mansa, se ele não me tornar uma pessoa mais misericordiosa, que sentido que faz o espírito desse texto? Se ele só me torna pior. Show. Então, agora, é isso que a gente precisa fazer. Aproveitando esse gancho, né, sobre o distanciamento do evangelho, o distanciamento de Jesus, mesmo no próprio texto, eu lembrei de um amigo, né, que a gente de vez em quando bate um papo, e ele sendo de uma outra religião, ele tem a religião mais na linha do budismo, né, muitas coisas do que ele diz fazem muito sentido com o evangelho em si, né,
e às vezes se aproxima muito mais do que até as próprias pregações que a gente ouve por aí. É assim, cara, infinitamente mais, né? E aí eu não fico nem puxando pro meu lado, ele também não fica puxando pro lado dele em relação a é Jesus, é Buda, né? E aí me vem uma pergunta, né? Nesses aspectos, o nome de Jesus tanto faz? Um exemplo, ele está ligado mais em outra figura, mas essa figura tem totalmente o espírito do evangelho, a ênfase é nos pobres, e o trabalho é muito forte nesse sentido, né, de tentar equilibrar as coisas, né? Então, aí eu fico pensando, cara, eu prefiro nem falar sobre nada, né, sobre aquilo que eu acredito, porque a cerne do que ele está fazendo está muito mais próximo do que aquilo que eu faço em relação ao evangelho. O cara está mais próximo do evangelho pensando em Buda do que eu, né? Então, a pergunta que acaba dizendo será que o nome de Jesus nesses aspectos tanto faz se você fala Jesus ou Buda ou Siddhartha Gautama, ou sendo que o espírito acaba sendo sempre uma ênfase mais próxima do evangelho, né? Até do que de mim ou de outras pessoas que falam de Jesus, porém tem um grande distanciamento, né? Uhum. Essa é a minha dúvida. Para mim, a pessoa não, porque eu sou crente, né? Mas para qualquer outra pessoa, sim. Muito mais importante você ser do que você dizer aquilo que você é, né? É muito mais importante o que você é na vida do que aquilo que você diz para os outros que é. De modo que, a princípio, haveriam distâncias diametralmente opostas, até porque o budista ele é necessariamente ateu, quase todos eles, né? E principalmente se a gente for pegar estruturalmente no processo religioso, Buda não é Deus, né? Então, eles são todos eles ateus, e um ateu ele pode ter um coração, e grande parte daqueles que eu conheço, principalmente aqueles que não são proselitistas, porque proselitismo de ateísmo é chato demais, é igual crente, tá ligado? É igual crente, crossfiteiro, né? Vegano, mentira, gente, algum vegano aqui me perdoa. Mas assim, é bem parecido, sabe? O espírito, né? De tentar convencer o outro, você se torna um religioso, só que do não, né? Você tenta convencer pelo apofático, pelo não. Então, sim, tanto faz o nome de Jesus. Não para mim, porque eu sou crente, né? Fui criado na igreja. Mas para essas pessoas, tanto faz. O nome de Jesus é o menos importante. O mais importante é você caminhar como ele caminhou, mesmo que você nem tenha conhecido ele. Mesmo que você não tenha nada a ver com ele. Mesmo que a sua crença seja divergente da crença dele. Não é o nome que traz o significado, mas a forma com que você procede na vida, que carrega os significados na vida. Então é o jeito que você é. Então, obviamente que haverá distinções vão ter distinções entre eu e esse indivíduo, a pessoa, porque são distinções teológicas, religiosas. Mas quanto à praxis do amor, que é o caminho pelo qual Jesus escolheu, de alguma forma, caminhar na vida, porque Deus, ele escolhe ser adorado no próximo. Não dá para você tocar a Deus em qualquer sentido. Então ele é adorado no próximo, quando você cuida do próximo, quando você caminha em direção ao próximo. Desse modo, a gente precisa valorizar muito mais aquilo que o indivíduo é do que aquilo que ele diz, né? Então não faz o mínimo sentido, sabe? Não faz o mínimo sentido a gente pensar que o nome e a convocação do nome traz algum significado. Tanto faz o nome se você cumpre o caminho e a ordenança que é o amor, sabe? Maravilha, John. É isso, mano. Valeu, obrigado, cara. Amém. Perfeito. Amém. Vamos orar, meu povo. Vamos orar, que já deu tempo das minhas filhas também. Elas estão ali já no quarto, já ficam tudo endemoniadas já. Tudo possuído. Então, vamos orar, meu povo, e agradecer a Deus por essa oportunidade. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado pela comunhão, obrigado pelo amor, obrigado pela partilha, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através de nós. Que a gente possa transcender todos os dias, que a gente possa vencer essas barreiras, que
que a gente possa entender que a nossa luta, de fato, não é contra carne nem sangue, mas contra esses dominadores que subalternizam as pessoas, colocam as pessoas em abismos financeiros, sociais, colocam as pessoas em situações em que as desumanizam e colocam elas em situação em que o inferno acaba sendo o destino dos corações, que o Senhor traga elas para o seu reino de luz, e que a gente possa trazer esse caminho no meio da nossa caminhada, que esse caminho se faça parte de nós, e que a gente, ao caminhar nessa estrutura de vida, que é o amor, possamos manifestar de fato aquilo que o Senhor é, sem qualquer bandeira de qualquer situação, mas com um amor, com um coração puro e com a ideia de que aonde quer que a gente caminhe, onde quer que vá o caminhante, o significado da caminhada, que é aquilo que o Senhor trouxe para o nosso coração, amor, paz, justiça e alegria no Espírito Santo, seja um tema recorrente da nossa vida e da nossa caminhada. Senhor, obrigado. Obrigado por essa noite, obrigado por tudo que o Senhor manifesta de graça ao nosso redor. Muito obrigado em nome de Jesus, amém. Que a graça de Deus, o nosso Pai, e o amor de Jesus Cristo, o Filho de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo estejam na vida de vocês, na nossa vida, hoje, amanhã e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo. Espero que vocês tenham curtido essa caminhada de hoje, que seja tenha sido bom. Obrigado por caminhar conosco, obrigado porque os senhores são gente boa de Deus na minha vida, senhores e senhoras, têm me alegrado, me ajudado como pastor e me dado o poder de repensar a minha vida a partir desse caminho, tá bom? Muito obrigado. Beijinho, boa noite.